Bom dia, galera. Bom dia a todo mundo aí. Bom, vamos dar continuidade aí, galera. Página 60. Tá. Na aula passada a gente falou aí sobre as leis de Kepler, as 3 leis de Kepler. A primeira lei, que é a lei das órbitas, que todos os planetas giram em torno do Sol de forma elíptica, né? Não é um círculo, é uma elipse, parecido com o símbolo da Oakley aí, né? Todos os planetas giram em forma elíptica e o Sol é um dos focos dessa elipse, tendo o periélio e o afélio. O periélio quando está mais perto, afélio quando está mais afastado. Depois falamos da segunda lei de Kepler também, tá? Que fala referente às áreas. Que períodos iguais produzem áreas iguais, né? Que o período de rotação dos planetas aí em torno do Sol, se eles tiverem o mesmo período perto dele ou longe, tá? Eles terão a área que eles vão varrer é a mesma. E depois também sobre a terceira lei de Kepler, tá? Que é do período de rotação, o período gasto aí, que quanto mais perto ele estiver, menor será o período. Quanto mais longe ele estiver, maior será o período. A gente colocou isso aí. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Newton, tá? Newton e a queda da maçã. Tá? Então, tem uma lenda que fala que Newton estava sentado embaixo de uma macieira, na faculdade na Inglaterra, que quando do nada caiu uma maçã na cabeça dele, e aí ele, como se fosse um passe de mágica, ele descobriu a lei da gravidade. Né? Ele viu a maçã caiu em cima dele, e ele falou, nossa, a Terra tem gravidade. Não é bem assim, tá? Não é muito isso, né? Newton vinha estudando durante anos e anos e anos, né? Porque os corpos caem, tá? Até ele chegar numa conclusão, tá? Até ele chegar numa determinada teoria que foi provada depois. Né? A ideia da maçã aí é só para ficar bonitinho. Tá? Então, nos seus estudos, ao longo dos anos aí, Newton descobriu que massa atrai massa. Tá? Massa atrai massa. Quanto maior for a massa de um corpo, maior será a sua atração. Tá? Quanto mais massa tiver um corpo, maior será a sua atração. Então, eu tenho gravidade. Vocês têm gravidade. Só que a minha massa, a massa de vocês, é muito pequena, né? Infinitamente vezes menor do que a massa da Terra. Então, por isso que se eu soltar uma caneta, por exemplo, essa caneta vai cair em direção à Terra. Não vai vir em minha direção. Ela vai em direção à Terra. Por quê? Porque a massa da Terra é bilhares de vezes maior do que a minha massa. Tá? A massa da Terra é muito, muito, muito maior do que a minha massa. Então, portanto, a caneta vai ser atraída para a Terra. Tá? A caneta vai ser atraída para a Terra e não para mim. Agora, se eu estiver num local no espaço, longe de tudo, mas muito distante mesmo, de qualquer coisa, de qualquer planeta, de
qualquer foguete, e eu soltar essa caneta vai cair, ela vai vir em minha direção. Por quê? Porque massa atrai massa, tá? Dois corpos vão se atrair. O que tiver maior massa vai atrair o que tem menor massa, tá? O que tem mais massa vai atrair aquele que tem menos massa. Então, essa é a ideia da lei da gravidade, tá? A lei da gravitação universal de Newton, tá? Então, Newton propôs para a gente que massa atrai massa, tá? Então, todos os corpos, vai atrair o outro, desde que eles tenham massa. Então, por isso que as coisas vão cair para a Terra, porque a Terra vai atrair eles, tá? Então, depois de ter estudado muito aí, Newton propôs que existe uma força, tá, que vai atrair esses corpos. Essa força é G vezes M vezes M dividido pela distância ao quadrado. Então, sentado lá embaixo da macieira, quando a maçã caiu na cabeça dele, Newton descobriu essa fórmula aqui, ó. A maçã caiu na cabeça dele e ele descobriu essa fórmula, tá? Aonde esse G, galera, o G é a constante gravitacional da Terra, tá? Esse G não vai mudar nunca. G não muda nunca. E é 6,67 vezes 10 a menos 11. Newton por metros quadrados por quilogramas quadrado, tá? Então, esse G aqui, ele não muda. Ele é a constante gravitacional da Terra, tá? Então, todo o universo, inclusive a Terra, se você for para Marte, Júpiter, para outro planeta fora do nosso sistema solar, e você quiser calcular a força de atração desse corpo entre você e esse planeta, entre você e o foguete, entre você e a Lua, entre você e o Sol, você vai usar essa fórmula, tá? Que essa é a fórmula do campo gravitacional do universo, tá? É a lei da gravitação universal. Em todos os lugares do universo sempre vai usar essa fórmula. Esse G não vai mudar nunca. Sempre será isso. 6,67 vezes 10 a menos 11. Tá? Não vai mudar nunca. O que vai mudar? O M, tanto M maiúsculo quanto M minúsculo, e o D. O M é a minha massa. Tá? É a minha massa. A minha e a da estrela, a minha e a do Sol, são as duas massas dos dois corpos envolvidos. Então, qual é a força de atração entre eu e a caneta? Então, eu vou fazer 6,67 vezes 10 a menos 11, vezes a minha massa, vezes a massa da caneta, dividido, tá? Esse D é a minha distância, tá? É a minha distância. A distância entre eu e a caneta ao quadrado, tá? Então, quanto mais perto eu estiver da caneta, quanto mais perto eu estiver da Terra, maior será a minha força, tá? Então, por isso que quando os astronautas aí, eles saem da Terra, tá? Eles saem da Terra, eles vão para missões espaciais aí fora da Terra, chegando em um determinado ponto que eles se encontram, a gravidade fica zero. Não existe mais gravidade.
eles começam a flutuar. Eles começam a flutuar. Professor, Oi, deixa eu oi, fazer uma pode falar. pergunta. O que significa esse M menorzinho na fórmula? Massa também. Ah, tá certo, então. Valeu, professor. É a massa dos dois corpos. Então, sim, a minha e a da caneta, a sua e a da cadeira que você se encontra, tá? É sempre o M é massa, tá? Tanto o maiúsculo quanto esse minúsculo. Também vai ser massa. Tá certo, então, professor. Ó, então aí, continuando aí. Então, quanto mais perto eu estiver, maior será a minha força gravitacional. Quanto menor minha distância, maior será a força, tá? Porque a força gravitacional, ela é inversamente proporcional à distância. Quanto menor a distância, maior a força. Então, os astronautas, quando eles aumentam muito a distância da Terra, o que acontece? Essa força gravitacional aqui fica pequena, tá? Ela fica pequena, que eu aumentei a minha distância. E aí chega no ponto onde tem gravidade zero, tá? Onde a gravidade seja zero. Dúvida até aí? Ô, professor, a distância ela é medida em metros? Metros, metros. Sempre em metros, tá? Toda fórmula que a gente fala em física, tá? A gente vai estudando aí. Toda fórmula que a gente falar em distância será em metros. O tempo sempre será em segundos. Massa será em quilos, tá? São coisas que não vão mudar. A gente utiliza o sistema internacional, onde todo o mundo usa a mesma situação, a mesma coisa. Então, sempre assim, distância é sempre em metros, tempo é sempre em segundos, massa é sempre em quilos, tá? São coisas que não mudam aí. Aí a pergunta é a seguinte, professor, beleza, entendi aí. E como que eu faço para saber a força da gravidade, a gravidade de um planeta, a gravidade de um astro, tá? A gravidade de alguma coisa? Então, eu quero saber a gravidade da Terra, tá? A gravidade da Terra, a gente sabe aí que gira em torno de 10 metros por segundo ao quadrado. Mas como eu cheguei nesse valor, tá? Para chegar na gravidade da Terra, para chegar nesse valor, eu vou fazer G, que é o 6,67 vezes 10 a menos 11. Esse valor não muda, tá? Vezes a massa do planeta, a massa desse astro, dividido pelo raio dele ao quadrado, tá? Então, esse R aqui agora é o raio do planeta. De novo, em metros, tá? O raio ao quadrado. Né? Então, com essa fórmula, né, o que vai mudar da primeira aqui, ó, para a segunda, tá? Na primeira, eu estou falando da atração, da gravidade, da força entre dois corpos, entre dois corpos. Por isso eu tenho duas massas. Aqui eu estou falando da força gravitacional de um corpo só, de apenas um corpo. Como eu tenho apenas um corpo, eu só vou ter uma massa. Então aqui eu vou descobrir a gravidade de apenas um corpo, tá? Eu vou descobrir a gravidade da Terra, de Júpiter, do Sol, da Lua, tá? Eu uso essa forma. E aí a gente tem, tá? De novo, quanto maior a massa desse planeta, maior será a sua gravidade. Quanto maior a massa, quanto mais massa ele tem, maior é a sua gravidade.
quanto menor for o seu raio, ele é inversamente proporcional, quanto menor for o raio, maior será a sua gravidade. Então, se eu tenho um planeta de massa muito grande e de um raio bem pequeno, a gravidade nesse planeta será muito grande. A gente vai pegar o raio médio, Flávio. Tá? A gente vai pegar o raio médio. Até porque, como a gente está falando em planetas, tá? Vamos imaginar que aqui seja a Terra. Tá? Se a gente imaginar que a Terra tem montanhas aqui, vamos supor que isso aqui seja uma montanha, seja o Monte Everest. Esse Monte Everest aqui, a distância dele, embora para a gente seja muito grande, seus 3.000 e poucos metros aí, o raio da Terra, ele é uma distância muito pequena em referente a isso, tá? Então, embora esteja, né, uma distância muito grande aqui, perante esse raio aqui, ele é uma distância pequena, a gente não leva em consideração, tá? Então, por isso que a gente vai pegar esse raio médio aqui, tá? A gente faz uma média desse raio aí. Então, usando essa fórmula, usando a ideia da lei da gravitação universal, do Newton, a gente pode calcular a gravidade em todos os planetas, tá? Qualquer que seja o planeta, eu vou conseguir calcular a gravidade dele, tá? Então, eu consigo descobrir que a Mercúrio, por exemplo, é 3,7, que é a menor que a gente tem, e em Júpiter é de 24, tá? Que é a maior que a gente tem entre os planetas. Então, Mercúrio, 3,7 e Júpiter, 26,4. Tá? Na Terra, 9,8 aí arredondando para 10, né? A que mais se aproxima da Terra, então, teoricamente, a gente não teria problemas para viver por conta da gravidade, porque se a gente tiver uma gravidade muito pequena, tá? Nosso corpo ele vai se comportar de uma maneira diferente. Os ossos vão ficar mais fracos porque eles não vão estar mais habituados a carregar tanto peso, né? A força que faz para baixo. Então, não dá. Em Mercúrio a gente teria vários problemas aí. Em Júpiter, a gente morreria esmagado, tá? A gente não ia aguentar essa pressão, porque é muito grande, 26,4, quase 27 aí. Urano é bem próximo à gravidade lá em Urano, é bem próximo da gravidade na Terra, em torno de 9,2, 9,3, tá? E em Vênus também chega ali próximo, tá? Em Vênus é 8,9. Então, em Vênus também seria possível, né? Estou falando referente à gravidade. Estou falando da temperatura, a oxigênio. Então, relacionado à gravidade, a gente poderia viver, né, teoricamente bem em Urano, né, e Vênus, que a gravidade não iria influenciar muito. Beleza? Dúvida até aí, galera? Né? Então vamos lá. Continuando aí, galera. Eu vou falar um pouquinho também sobre os corpos em órbita, tá? A gente fala muito aí sobre os satélites, tá? Como que o satélite, né? Os satélites artificiais, eles estão girando em torno da Terra. Qual seria a velocidade desse satélite? A que altura ele tem que estar? Tá? O que é um satélite estacionário? Tá? Vamos falar um pouquinho aí sobre os satélites.
que vão obedecer à lei da gravitação universal, tá? Eles vão obedecer à lei da gravitação universal. Então, quando a gente fala nos satélites, né, que são muito importantes hoje aí, tá? Principalmente para a telecomunicação, a gente recebeu sinal aí de internet, tá? Então, existem os satélites estacionários, os satélites geoestacionários e os não geoestacionários, os que não estão, tá? Então, o que é um satélite geoestacionário, tá? Então, um satélite geoestacionário é um satélite que ele está girando em torno da Terra, tá? Ele gira em torno da Terra na mesma velocidade, tá? Na mesma velocidade que a Terra está girando, tá? Então, a Terra gira e o satélite gira na mesma velocidade. O que significa isso? Você vai ver ele sempre na mesma posição, tá? Ele se mantém em repouso, né? Em relação à Terra. Significa que ele está parado, tá? Se ele tivesse parado lá, ele não ia estar, tá? Então, ele gasta 24 horas para dar uma volta em torno de si, que é a mesma coisa que a Terra gasta, tá? Então, o satélite geoestacionário, a Terra está aqui e ele está aqui. Então, ele vai girar para cá e a Terra também vai girar. Então, os dois estão girando na mesma velocidade. O que significa isso? Que os dois, tá? Que os dois vão sempre estar na mesma posição. Tá? Ele sempre vai estar na mesma posição aqui. Então, ele vai captar sempre a mesma imagem, tá? Ele vai captar sempre a mesma... Se ele vai tirar foto, a mesma porção de terra aqui, ele vai ficar sempre tirando foto dela. E aí, esses satélites que acompanham, por exemplo, o desmatamento da Amazônia, tá? Que ele vai tirando fotos, ele tá lá, ele vai tirando fotos dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, da mesma posição. Então, ele vai verificando ali sempre a mesma posição. E aí, ele vai fazendo comparações, tá? Ele vai fazendo comparações. Então, isso é um satélite geoestacionário. Ele vai pegar uma porção de terra, né? Ele vai ser visível ali sempre na mesma posição. E aí a gente tem, hoje, milhares de satélites girando em torno da Terra, tá? Para que esses monte de satélites, por exemplo, dê sinal do GPS, tá? Então, a gente consegue saber por conta em qual a localização, por conta do GPS, que tem vários satélites que estão cobrindo toda a Terra, tá? Então, eles cobrem todo o espaço terrestre aí, tá? E como que eu calculo a velocidade, tá, de um satélite? Como que eu vou calcular? Como que eu sei a velocidade que um satélite tem que estar girando em torno da Terra? Então, para calcular a velocidade de um satélite, a velocidade, eu vou usar primeiro a lei da gravitação universal. Só que 100 ao quadrado, tá? Então, é o G 6,67 vezes 10 a menos 11. Tá? Então, sempre vou usar isso aqui. Vezes a massa do satélite, dividido pelo raio dele. E aí eu vou fazer a raiz quadrada de tudo isso. Então, a velocidade de um satélite que ele está girando em torno da Terra é a raiz quadrada da gravidade, da gravitação universal, vezes a massa desse satélite, dividido pelo raio dele. Então, a Terra está aqui, ó, e a Terra.
E o satélite está girando aqui. Então, quando eu falo do raio dele, é o raio do centro da Terra até ele. Tá? É do centro da Terra até ele. Então, esse é meu raio aqui. Tá? Então, meu raio é do centro da Terra até a distância da órbita dele. Tá? Não é só o raio dele. Né? Então, tem um satélite aqui e tem um satélite. Não estou falando do raio dele só. Tá? Quando eu falo no raio, é do centro da Terra até a órbita dele. Tá? Então, dessa maneira, eu consigo calcular a velocidade de um satélite. Desde que não seja um satélite geoestacionário. Tá? Se ele for um satélite geoestacionário, ele está girando na mesma velocidade que a Terra. Tá? E aí você não vai nem precisar fazer conta. Aí ele está girando na mesma velocidade que a Terra. Tá? Ele gira na mesma velocidade. Bom, e aí eu consigo calcular também o período, tá? O período de rotação do satélite. O tempo que ele vai gastar. Se for um satélite geoestacionário, ele vai gastar 24 horas. Se for um satélite geoestacionário, ele gasta 24 horas. Que ele tem o mesmo período da Terra. Tá? A Terra gasta 24 horas para dar uma volta. O satélite geoestacionário também vai gastar 24 horas. Tá? Se não for um satélite geoestacionário, tá? O período de rotação dele, é 2π, tá? 2π. Vocês vão ver esse 2π, tá? Final do primeiro ano. Então, final do ano que vem, vocês vão ver esse 2π aqui, o que ele significa, tá? Mas só para a gente poder falar, esse 2π, uma circunferência tem 360 graus. 360 graus. Tá? 360 graus. É a velocidade. Velocidade. Alguém perguntou, já respondo. Deixa eu só terminar aqui. Uma circunferência tem 360 graus. 360 graus, tá? Ele é a mesma coisa que 2π, só que numa outra unidade de medida, tá? Que é o radiano, tá? O radiano. Então, 360 graus é a mesma coisa que 2π, só que em radiano. Tipo assim, 1 metro. 1 metro são 100 centímetros. É a mesma unidade, né? É a mesma coisa, só que em unidades de medidas diferentes. Tá? Então, 360 graus é a mesma coisa que 2π, só que numa outra unidade de medida, que é o radiano. Tá? Então, para calcular o período, 2π, que é 360 graus, que é a mesma coisa, só que a gente tem que usar radiano. Tá? Por isso eu vou colocar aqui o 2π, vezes a raiz quadrada do raio ao cubo, dividido pela gravitação universal vezes a massa. Tá? Então, essa é a fórmula para se calcular o tempo de rotação de um satélite. Tá? Então, essa aqui eu vou calcular a velocidade de um satélite, que ele está girando, e essa aqui, o tempo que ele gasta para dar uma volta em torno da Terra, tá? Que é a gravidade, é o período dele. Tá?
Alguém perguntou aqui qual era a velocidade de rotação da Terra? 1.666 quilômetros por hora. 1.666, a gente arredonda aí para 1.600 quilômetros por hora. Então, nesse momento, você está sentado, deitado, não sei como vocês estão aí, você está girando a 1.600 quilômetros por hora. Tá? Dúvida até aí, galera? O que, Matheus? É impossível. Não vai falar? Não. Bom, não, totalmente possível. A Terra está girando, ela não gira em torno de si. Se fosse impossível, não ia ter dia e noite, né? A Terra está girando em torno de si para fazer o dia e a noite. Então, que ela está girando, ela está. Aí você fala assim, professor, mas é muito rápido e a gente não está sentindo, tá? É porque você está dentro do sistema, tá? Você está dentro do sistema. Faz parte da Terra. Então, quando você faz parte do movimento, você não percebe esse movimento, tá? Porque você não tem nada para comparar, tá? Por exemplo, se você estiver dentro de um carro, você está dentro de um carro com os vidros fechados e de olhos vendados, de olhos fechados, você não vai perceber, tá? Você não vai perceber esse movimento do carro. Você não vai perceber, porque você não tem comparação. Agora, quando você abre o olho, você sabe que o carro está em movimento, porque você vê, tipo, alguns pontos na Terra, por exemplo, árvore, poste, casas, elas, tipo, indo para trás, né? Parece que está se movimentando para trás. Aí você percebe esse movimento. Mas agora, na Terra, você não consegue... está meio correndo parado, está tipo, correndo na esteira, né? Você está numa esteira, você não sai do lugar, você faz parte do sistema da esteira. Então, na Terra, você não tem comparação, a não ser com as nuvens, né? Você olha assim, as nuvens, e elas vão se movimentando. Ah, professor, mas não parece estar tão rápido. Por quê? Porque elas também estão se movimentando, elas não ficam paradas, tá? Então, para a gente perceber, para a gente conseguir entender, ver que a gente estaria nessa velocidade, a gente tinha que ter um ponto fixo, algo parado. Isso aí está muito longe também, tá? Algo que esteja parado e aí se movimenta. Como a gente não tem nada parado no universo e a gente se movimentar, a gente não consegue perceber esse movimento aí. Tranquilo, galera? A inércia, Sofia, o que vai acontecer? Tudo que está em movimento permanece em movimento, tá? Então ela vai continuar em movimento. E a gente não percebe porque a gente está em movimento junto. Mas vamos supor que se a Terra parasse do nada, ela está girando a 1.600 km por hora, e aí ela para do nada. Iria acabar todo o planeta Terra. Porque, tipo, tudo que está em movimento ia continuar em movimento. Então ia começar a cair tudo. Tipo, é que nem quando o carro freia de uma vez. Você ia para frente. Agora imagine a 1.600 km por hora. Tipo, tudo indo para frente de uma vez. Então ia cair casa, prédio. Não ia sobrar... Que legal. Não ia sobrar nada. Tá? É mais ou menos isso. Não ia ser muito legal, né?
Galera, dúvida aí? Então, beleza. Então tem, ó, a página 62 aí, a parada obrigatória, tá? 4 exercícios para vocês fazerem. E depois a parada complementar, tá? Que vai do 1 até o 14 aí, tá? E aí eu vou postar lá no Classroom para vocês responderem por lá. Fechou? Deixa eu só ver aqui rapidinho se já gerou a chamada. Rapidinho aqui, deixa eu só ver se gerou. Rapidão aqui, deixa eu só chamando aqui. Deixa eu atualizar, demora um pouquinho. Veio aqui já.